Para a gente continuar o nosso debate, já girando os assuntos aqui nessa quinta-feira, o Ministério Público da Argentina acusou formalmente o ex-presidente Alberto Fernandes por lesões leves e graves ameaças coercitivas contra a ex-mulher dele, Fabiola Yáñez, que o denunciou por violência de gênero. O promotor Ramiro Gonçalves apontou na denúncia que a ex-primeira-dama sofreu por 8 anos uma relação marcada por hostilidade, assédio psicológico e agressões físicas. Gonçalves também destacou cenas que teriam ocorrido em 2021, nas quais Fernandes é acusado de segurar o braço de Yáñez e bater no rosto dela, causando ferimentos visíveis. Após o indiciamento, o ex-presidente argentino formalizou a demissão da presidência nacional do Partido Justicialista. Partido Justicialista. Que contradição, hein, Ana? Não, é uma contradição. E ele foi eleito com um discurso pró-minorias na Argentina. Eu não lembro se ele chegou a efetivamente criar, mas uma das promessas dele era justamente a criação do Ministério das Mulheres, Gêneros e Diversidade. Então, olha só, o famoso faça o que eu digo, não faça o que eu faço. A pessoa que esteve à frente de um país tão importante quanto a Argentina, sob esta bandeira de maiores direitos às mulheres, estava fazendo isso dentro da casa dele. Eu acho particularmente um absurdo que, diante de uma denúncia como essa, a pessoa tenha coragem de vir a público e alegar que isso são tratamentos estéticos, porque qualquer pessoa que já fez um tratamento estético sabe que não fica nesse estado. Então, assim, além de ser o faça o que eu digo, não faça o que eu faço, que, assim, diminui o que ele trouxe para a Argentina, ou pelo menos o que ele prometeu trazer, né, mostrando uma personalidade distinta daquela que ele publicamente demonstrava, na verdade, ele brinca com a inteligência da população, não só argentina, mas mundial. Né? Ao invés dele assumir, dele se arrepender, ele mostra claramente que ele não está nem aí, que ele está disposto a mentir, fazer tudo o que for necessário para não ser condenado. Eu espero fortemente que a Argentina tenha punições mais eficientes do que as que a gente tem aqui. E aí a gente poderia entrar nesse assunto, mas eu sei que o programa está acabando, então eu vou deixar as minhas colegas falarem um pouquinho também. Violência doméstica, Maíra, é um dos assuntos que quase aglutina todas as bandeiras políticas, né? Ninguém quer violência doméstica. E há dados lá na Argentina que já apontam que esse episódio envolvendo o ex-presidente tenha já capitalizado positivamente e politicamente para o atual presidente Javier Milei. A grande questão é que acho que a gente precisa enfrentar e se debruçar, e que esse caso, infelizmente, né, é muito difícil a gente ver uma mulher vítima de violência, especialmente com essas marcações, é traumático, mas é o recado que a gente tem que passar para a população de que a violência contra a mulher, ela não tem classe social, ela não tem condição econômica e muito menos situação de poderio. Na realidade, a gente vive uma epidemia mundial de violência contra as mulheres. O Brasil, ele tem legislações bem específicas e muito... que avançaram muito na proteção das mulheres. Haja vista a Lei Maria da Penha, é uma das melhores legislações que combate a violência doméstica, né? Mas a gente tem índices alarmantes no Brasil também no que diz respeito a esse quesito, e não só de violência física, violência psicológica, financeira, sexual, moral, enfim, dentre outras tantas. Então, é lamentável que a gente veja uma mulher nessa situação, é lamentável que isso ainda não tenha sido enfrentado a contento, né? Que as pessoas se sintam, como trouxe a Ana, à vontade de trazer essas alegações mais estapafúrdias possíveis, né? Uma mulher não faz um tratamento estético e fica dessa maneira. Então, o que eu espero é que haja a devida investigação e a devida punição para que se passe um recado para a sociedade que não importa a posição de poder que um homem esteja, uma vez praticado violência contra a mulher, ele tem que pagar pelo que ele fez. A sociedade se escandaliza, Deise, como a gente estava comentando agora, com imagens como essa que a gente estava reproduzindo, para quem nos acompanha por imagens, conseguiu ver, da Fabiola. A gente falou em lesão leve, né? Mas para mim isso não chega a ser uma lesão leve, não... Parece que não sangrou, mas o olho extremamente roxo, né? Por mais que a sociedade se escandaliza,
há uma falha cultural e estrutural que leva a situação a esse ponto. A gente teve na semana passada, se não me engano, na semana anterior, acho que na semana passada, a Lei Maria da Penha completando 18 anos. Há consenso quanto à qualidade da lei, Maíra acabou de falar sobre isso, mas há falhas no cumprimento. Barroso pediu desculpas por falhas da justiça brasileira para cumprir a Lei Maria da Penha a contento. Então está faltando alguma coisa. Nos assustamos, mas ainda não coibimos como deveria. Pede desculpa pelas falhas, enquanto isso as mulheres são mortas, né? Sim. Então é complicado. O que mais me espanta nessa história do Fernandes foi isso que a Aninha falou, né? A campanha dele foi muito em cima do direito das mulheres. Sim. Se eu não me engano, ele chegou a falar a favor da legalização do aborto? Eu acho que ele falou também em relação a isso, né? Então foi um discurso muito bonito na defesa das minorias, né? E aí, quando ele alega que isso é o resultado de procedimentos estéticos, isso é deboche, né? Isso é sarcasmo e é diminuir o que essa mulher está passando. Procedimento estético só num olho, só num braço, assim, de onde... Eu acho que, assim, em primeiro lugar, eu espero que o Fernandes nunca mais, nem ninguém do entorno dele volte à política argentina. Isso acaba também fazendo com que o Milei colha alguns frutos políticos em relação a isso, mas me espanta o nível de deboche dele mesmo, assim, não tem... escárnio. É escárnio isso, assim, a gente acha que só na política brasileira que acontece esse tipo de coisa, tá aí na Argentina. Ele já está com a equipe, pegando ali uma equipe de advogados para defender ele nessa causa, inclusive pegou uma advogada mulher, que é uma estratégia clássica, né? E, inclusive, essa advogada está tentando anular o testemunho da própria vítima, porque não deixaram que ela participasse quando ela contou, né, justamente tudo que ela passou. Então, eles estão tentando anular, mas o promotor já tem diversas testemunhas, porque pelo que parece, né, nas investigações, foram muitos casos, né? Esse não foi um único, talvez esse seja um dos únicos que tenha imagens de tratamentos estéticos, né? É um absurdo eu falar isso. E, sem dúvida, como a Deise comentou, isso ajuda muito o presidente Milei, que conseguiu, né, um número incrível de um índice da inflação que chegou a 4% em julho. Então, assim, é uma coisa que ninguém imaginava ele conseguir chegar num número desse. Digam o que quiserem, né, das loucuras que ele já falou, que ele já fez, mas o fato é que ele realmente está conseguindo feitos incríveis, né, nessa questão da economia do país. E, bom, não precisamos nem dizer, né, da questão da mulher, da questão do quanto é relevante. A fala do ministro Barroso na comemoração dos anos da Lei Maria da Penha foi muito, muito bonita. Infelizmente, né, a gente ainda sofre muita violência, isso precisa ser melhorado, mas a fala mostra pelo menos um poder público, um judiciário preocupado com essa questão, que é muito relevante. Não, daqui a pouco, só antes da manhã falar, daqui a pouco o Fernandes aparece num depoimento, né? Quem me conhece sabe. De camisa branca. Chorando. Pálido, magro. Imagina, falando, tem as mulheres da família falando em favor dele. Essa questão que você trouxe, Lívia, da aplicação da legislação, embora a gente tenha uma legislação bastante importante no combate à violência contra a mulher, ela há uma tentativa de melhor aplicação dela justamente pela cartilha do CNJ para julgamentos com perspectiva de gênero. Porque nós ainda temos vários tribunais majoritariamente compostos por homens. E aí, quando você vai fazer a aplicação da lei num país que ainda é culturalmente machista e racista, você precisa desse protocolo, que agora é obrigatório para aplicação em todo o judiciário, para esse olhar diferenciado para essas questões de gênero. A gente tem uma lei Mari Ferrer, para que as mulheres não sejam revitimizadas. Então, acho que, embora a passos largos, a gente tenha avançado um pouquinho com relação a isso. Só para finalizar, porque o nosso tempinho já acabou, tempinho não, 2 horas até é um tempo considerável, né? Passa rápido. Eu não me encontrei se foi uma bandeira levantada por Fernandes durante a campanha, mas possivelmente foi, porque ele chegou a produzir um projeto de lei que foi aprovado pelo Senado, pelo Congresso da Argentina, justamente para legalizar o aborto. Então. Foram 38 votos a favor, isso em 2020, tá? Em dezembro de 2020. Foram 38 votos a favor, 29 contra, uma abstenção. E com isso, a Argentina passou a ser o país de número 67 no ranking mundial a ter o aborto legalizado. Só para a gente acrescentar a informação. Fechamos por aqui, Felipe?
Fechamos por aqui. Felipe é o nosso editor-chefe na ausência de Mel. 3 horas, aliás, 3h59, não, virou 4 horas da tarde. Fim do Linha de Frente. Muito obrigada pela audiência e pela companhia. Hora do 3 em 1, com Evandro Cini. Boa tarde, Evandro, é com você. Oi, Lívia, boa tarde para você e para todos aí do Linha de Frente. Estava acompanhando vocês por aqui. Um ótimo programa e agora um ótimo descanso.